Milhões de pessoas na Síria e no Iraque estão enfrentando escassez de água, depois que o Eufrates, maior rio da região, secou. A mulher tem que caminhar 7 quilômetros, só para pegar um balde de água para as crianças tomarem. Tudo isso costumava estar embaixo da água. Visto que Jesus Cristo proclamou que somente Deus sabe a hora ou o dia da segunda vinda, pregadores e pessimistas autoproclamados previram quando isso ocorreria, e vendo o sol nascer em mais uma geração. Mesmo aqueles que castigam os que marcam datas, costumam dizer, o julgamento final de Deus está chegando em breve, provavelmente em nossa vida, então prepare-se. Nas últimas semanas, os intérpretes da profecia citaram uma nova razão para acreditar que o Apocalipse está se aproximando. Debates surgiram em sites de profecias, em grupos de estudo da Bíblia e em igrejas. Mas por que eles estão tão preocupados agora? Qual é exatamente a razão por trás disso? Para saber disso, temos que contar a você a terrível história do rio Eufrates. Então, fique com a gente até o final porque você não vai querer ficar de fora dessa. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seja bem-vindo ao canal Mundo das Curiosidades. Muitas civilizações prosperaram ao longo das margens do Eufrates, principalmente nos tempos antigos. O Império Mesopotâmico foi uma de suas civilizações mais proeminentes. A antiga Mesopotâmia ocupava a área entre os rios Tigre e Eufrates, que é conhecido como a Crescente Fértil. Essa região do mundo está agora localizada no Iraque, com um comprimento de 1.800 quilômetros. O rio é o mais longo da Ásia Ocidental, sua fonte está no leste da Turquia e flui para o Golfo Pérsico. Passa pela Turquia, Síria e Iraque ao longo do caminho. O rio Eufrates atravessa diversas zonas de vegetação. Embora milênios de ocupação humana tenham alterado substancialmente a paisagem na maioria regiões da bacia do Eufrates, sobrevivem remanescentes da flora antiga. O Eufrates obtém a maior parte de sua água da chuva e do derretimento da neve, resultando em fluxos de pico de abril a maio. Você provavelmente já ouviu falar da Babilônia. Esta parte do rio já foi uma vitrine da gestão da água na Babilônia. Babilônia era a capital do grande Império Babilônico. As ruínas da cidade, fundada há mais de 4.000 anos como um pequeno porto no rio Eufrates, estão localizados no atual Iraque. Sob o governo de Hammurabi, a Babilônia cresceu e se tornou uma das cidades mais poderosas do Antigo Mundo. Após a Primeira Guerra Mundial, as fronteiras no sudoeste da Ásia foram redesenhadas no Tratado de Lausanne, de 1923, quando o Império Otomano foi dividido. O tratado exigia que os 3 governos ribeirinhos do Eufrates, na época, Turquia, França, para seu mandato na Síria e o Reino Unido, em seu mandato no Iraque, para negociar um acordo mútuo, acordo sobre o uso de suas águas e a construção de qualquer infraestrutura hidráulica. Um acordo alcançado em 1946, entre a Turquia e o Iraque exigia que a Turquia se reportasse ao Iraque sobre quaisquer mudanças hidráulicas feitas no sistema do rio Tigre-Eufrates, e permitiu que o Iraque construísse barragens em território turco para regular o fluxo do Eufrates. Com a implementação do Southeastern Anatolia Project, ou GAP, na década de 1970, a Turquia embarcou em um plano ambicioso para aproveitar as águas do Tigre e do Eufrates para irrigação e produção de hidroeletricidade, bem como para oferecer estímulos econômicos à economia do país distritos do Sudeste. A Turquia e a Síria concluíram suas primeiras barragens no Eufrates, a barragem de Keban e a barragem de Tabqa. Barragem, com um ano de diferença, e o enchimento do reservatório começou em 1975. Ao mesmo tempo, a área experimentou uma seca severa e o fluxo do rio em direção ao Iraque diminuiu de 15,3 km³ em 1973 para 9,4 km³ em 1975. Isso provocou uma crise internacional, com o Iraque ameaçando bombardear a barragem de Tabqa. Depois que a Arábia Saudita e a União Soviética intervieram, a Síria e o Iraque acabaram negociando um acordo. O desenvolvimento de barragens e esquemas de irrigação no Eufrates teve um impacto tremendo sobre a ecologia e sociedade de cada país ribeirinho. Desde então, as barragens construídas como parte do GAP nas bacias do Eufrates e do Tigre, impactaram 382 aldeias e cerca de 200.000 pessoas foram realocadas em outros lugares. No entanto, nos últimos anos, os níveis de água no rio Eufrates caíram para níveis perigosamente baixos. A taxa de fluxo da Turquia para o território sírio é inferior a 200 metros cúbicos por segundo, que é menos da metade do valor acordado entre as duas nações em 1987. Fotografias recentes tiradas ao longo das margens do rio Eufrates mostram que uma parte substancial do rio secou.
Esses lugares, antes vitais para a sobrevivência da região, agora se transformaram em terras desertas. Imagens obtidas na barragem de Rojava, Tishin, a segunda maior barragem da Síria no Eufrates, revelam que as águas do rio caíram substancialmente. O Estado turco, que vem explorando o Eufrates como arma contra os sírios por anos, efetivamente corta o fluxo de água para o Iraque e a Síria. A Turquia deve fornecer 500 metros cúbicos de água por segundo para a Síria, de acordo com o acordo firmado em 1987, entre as administrações de Damasco e Ankara. No entanto, o Estado invasor não está cumprindo o acordo, entregando agora apenas 200 metros cúbicos de água por segundo. As consequências negativas da diminuição das águas são claramente vistas na terra. Os níveis de água nos lagos da barragem da Síria caíram como resultado dos cortes de água, enquanto o fornecimento de eletricidade, a produção e o abastecimento da região diminuíram. Além disso, a quantidade de terras agrícolas nas margens do Eufrates está diminuindo. Mais criticamente, o acesso à água potável tem se tornado cada vez mais problemático. Este cenário está produzindo sérios problemas de saúde. A administração autônoma do norte e leste da Síria alertou que o objetivo do Estado turco de reduzir o nível do rio Eufrates vai gerar crises humanitárias na região, ameaçando 9 milhões de sírios que vivem ao longo do rio. A administração de barragens do norte e leste da Síria pediu à comunidade internacional e organizações de direitos humanos para acabar com as ações provocativas da Turquia. No entanto, surgiram preocupações sobre a rápida secagem do antigo rio. A queda dos níveis de água tem preocupado os cientistas geológicos, deixando-os perplexos e ansiosos sobre o que está criando esta crise assustadora. A ONU também alertou que o Mediterrâneo enfrentará ondas de calor cada vez mais severas. De acordo com o Índice de Perigo Climático Global, a Síria é uma das nações em maior risco, com o lago Assad sofrendo com o resultado desse ciclo. Como existem apenas algumas explicações lógicas para o fato de o rio estar secando, as pessoas têm assumido que esta ocorrência está relacionada com o livro bíblico do Apocalipse. Surpreendentemente, menos pessoas se surpreendem com o desenvolvimento, pois acreditam que foi inevitável porque a Bíblia o menciona. O que mais assusta as pessoas é que a profecia bíblica do fim do mundo está tornando-se uma realidade bem diante de seus olhos. Muitas pessoas acreditam que passagens-chave no livro apocalíptico do Apocalipse revelam evidências da relevância do Iraque em cenários de fim do mundo. O rio Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse no capítulo 16. De acordo com o capítulo, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio, o Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho aos reis do leste. De acordo com esta escritura, o sexto anjo derramou sua taça no rio Eufrates. O conteúdo da tigela fez com que o rio secasse. Os julgamentos anteriores das tigelas poluíram ou destruíram a maior parte da água do mundo. Este julgamento não é sobre manchar ou remover o uso desta água. Pelo contrário, parece tratar-se de desmantelar uma barreira defensiva para dar lugar a reis invasores do leste. O Eufrates é referido como um grande rio 5 vezes na Bíblia. Marcava o limite oriental da herança de Israel. Porque o rio era difícil de atravessar e um deserto a oeste separava Israel da terra prometida de Canaã, forneceu alguma proteção para Israel. Ele flui por mais de 3.200 quilômetros em direção à Palestina antes de virar para o sudeste em direção ao Golfo Pérsico. Quando o Apocalipse foi escrito no primeiro século, o Eufrates separava o Oriente do Ocidente e os reinos da China e da Índia ficavam além dela, a leste. Séculos antes, o exército de Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia desviando o rio Eufrates, que percorreu a cidade. Eles foram capazes de marchar para a Babilônia e tomar a cidade no leito seco do rio. Na Grande Tribulação, o invasor oriental cruzará o Eufrates, marchará pela Babilônia, e entrará na Palestina. Em Apocalipse 9:14, é dito ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Mas, o que exatamente isso significa? Estas são as palavras de uma voz que João ouve emanando dos 4 chifres do altar de ouro, que é contado em Êxodo 27:2. Esta voz instrui o sexto anjo com a trombeta a libertar os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, a antiga fronteira entre a Síria e Israel. O Apocalipse nos informa mais uma vez que Deus está no comando final desses acontecimentos, permitindo ou declarando cada um. Em nenhum momento do fim dos tempos o mal pode correr completamente selvagem. Por serem descritos como amarrados, sabemos que são seres demoníacos. Demônios são anjos caídos que muitas vezes são presos em correntes de escuridão sombria ao Eufrates Valley,
onde esses 4 anjos estão presos, tem uma relação notória com o pecado humano. O primeiro assassinato foi presumivelmente cometido perto do Jardim do Éden, na região do rio Eufrates. Recentemente, alegações de vozes estranhas que se acredita emanar das profundezas do rio Seco circularam, possivelmente na tentativa de justificar esta passagem. Isso reforça a crença das pessoas de que os eventos atuais são um sinal da segunda vinda de Cristo, vindo para conquistar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial. Joseph Cabuleta, pastor dos Ministérios Vatman, conduziu recentemente a conferência de vigilantes este ano nas instalações da UMA, onde alertou os ugandenses para estarem atentos ao fim do mundo. Na Conferência dos Vigilantes de 2022, em 17 de setembro, Joseph Cabuleta começou: "Hoje estamos aqui para dizer-lhe coisas que vão chocá-lo." Ele fez exatamente isso, desfazendo o nó da profecia bíblica e apresentando evidências irrefutáveis de várias profecias bíblicas do fim dos tempos que acontecerão em nossos dias. O retorno à vida do Mar Morto é uma das mais recentes profecias do fim dos tempos. Conhecido como o mar mais salgado do planeta, o Mar Morto não pode sustentar nenhuma vida marinha, nem pode qualquer planta ou vida animal sobreviver ao seu redor. Porém, em Ezequiel 47, Deus advertiu o profeta Ezequiel que a água se tornaria fresca e as coisas vivas o habitariam. Essa profecia se concretizou em 2016, quando lagoas de água doce com peixes foram descobertas em suas margens. Cabuleta elaborou ainda mais o conflito catastrófico predito em Apocalipse 9 e Ezequiel 38 que ocorreria nos últimos dias perto do rio Eufrates. Segundo a Bíblia, a guerra envolverá países ao longo do rio Eufrates, incluindo Turquia, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Irã, bem como nações descritas como Gog e Magog, antiga União Soviética, Rússia e China, que unirão forças para formar uma força militar de 200 milhões de soldados e declara guerra contra Israel. Cabuleta afirma que se Israel for invadido por um exército de 200 milhões, não terá alternativa exceto utilizar armas nucleares ou correr o risco de ser varrido do globo. O rio Eufrates vai secar, permitindo que os soldados marchem livremente nesta luta, segundo Apocalipse 16:12. Essa profecia também se cumpriu neste ano, com a seca do rio. Especialistas acreditam que, se nada for feito, o rio desaparecerá completamente até 2040. Por causa da devastação sem precedentes causada pela guerra, o globo inteiro se unirá à busca de um acordo pacífico temporário entre as partes em conflito. Cabuleta deduz que isso resultará na assinatura do Tratado de Paz de 7 anos mencionado em Daniel 9:27. De acordo com a Bíblia, ao final desses 7 anos, o governo humano irá acabar, e Jesus voltará. As pessoas começaram a expressar suas preocupações, afirmando que nunca esperaram ver revelações genuinamente fazerem sentido. Embora a teoria mais convincente sobre o rio esteja na profecia bíblica, outras hipóteses conectaram os eventos atuais ao longo do Eufrates às ambições políticas e às mudanças climáticas. O que você acredita que está acontecendo? O rio está secando devido às mudanças climáticas ou as profecias estão se tornando realidade? Conte nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.